Bom dia a todos. Eu já quero aqui agradecer pelo convite à Eline e quero também agradecer, né, pelos conhecimentos adquiridos com as duas, com a Eline e com a Luana, que foram apresentações maravilhosas de show. Mas eu quero aqui já falar que eu acredito que deve ter alguém aqui que esteja participando da palestra que seja diabético, ou que conheça alguém que tenha diabetes, ou que possa ter futuramente diabetes, né? E acho que por todas essas explanações que foram faladas, eu acho que, gente, é sempre importante ficarmos atentos, porque a diabetes, ela chega de forma silenciosa, e se a gente não tiver cuidado, a gente pode adquirir diabetes, né? Eu tenho mesmo casos na família, minha avó é diabética, diabética do tipo 2, e recentemente o meu cunhado, ele não tem nenhum histórico na família, mas ele está obeso, sedentário, é hipertenso, e recentemente fez exames, né, exames de rotina, e detectou a glicemia já alterada. Então, já deu um pré-diabetes e ele já está tendo que se cuidar. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente pode vir sim a ser diabético. Então, é sempre importante ficarmos atentos, tanto para cuidar dos nossos pacientes, como para cuidar da nossa própria saúde, né? Então, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre alimentação para o diabético, que também muita gente é um tema bem, bem, bem comum, né? Então, aqui eu trouxe algumas reportagens do ano agora de 2022. Então, é um assunto que está sempre na mídia, então está sempre sendo discutido, mas ainda que tem muitas coisas que a gente ainda precisa alinhar, porque tem muitos mitos voltados para a alimentação, tem muitas coisas que a gente precisa desmistificar com relação à alimentação e especificamente com relação à alimentação para o diabetes, né? Mas, como todas, tanto a Aline quanto a Luna falou, é importantíssimo esse cuidado com a alimentação para o tratamento do diabetes, seja ele qual for, né? O tipo 1, tipo 2, gestacional e o pré-diabetes também. Então, o que é a diabetes, né? As meninas já falaram muito bem. A diabetes ela é uma doença crônica não transmissível. Então, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais cuidadoso com o diabetes. Já falaram sobre os números, né? A diabetes só vem crescendo cada vez mais. E em 2045, né, do dado que a Eline trouxe, a previsão é de que 79% da população brasileira esteja com diabetes. É um número alto, e desse número alto, né, 90% dessas pessoas vão adquirir diabetes do tipo 2. Então, é aquela diabetes que a gente pode adquirir a qualquer tempo, né? E 10% vai ser diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune. Então, que é uma doença que a gente precisa também ficar com um olhar mais atento, e tem algumas outras especificações. E dentro do diabetes, o que a gente tem que ter cuidado é com a hiperglicemia. E normalmente essa hiperglicemia, as pessoas elas associam muito à questão do consumo do açúcar, mas não é só o consumo do açúcar que a gente precisa ficar atento, a gente também precisa controlar a questão de gordura, a gente precisa controlar também a questão de proteína, né, porque a diabetes é uma descompensação, ela é uma descompensação metabólica. E é importante também fazer o consumo, né, da questão da insulina, quando for o caso. Então, a gente, além de controlar a alimentação, a gente tem que controlar a alimentação associado à insulina. Então, qual a influência, né, da alimentação dentro do diabetes? A alimentação ela tem um papel fundamental, já que ela ajuda o nosso organismo a manter em equilíbrio o nível de glicose no sangue. E a terapia nutricional, ela visa exatamente atingir e manter adequados níveis glicêmicos, como eu falei, também a importância da questão das gorduras, né, que são os níveis lipídicos e os níveis pressóricos, além de prevenir e retardar as complicações agudas e crônicas, que a Luana trouxe a questão do pé diabético, e eu vou falar um pouquinho sobre o pé diabético também, que é uma das complicações do diabetes. E falando sobre glicose, o que é a glicose? É, talvez as pessoas que estejam participando aqui possam achar tolo isso, né? Mas como a gente está debatendo aqui um tema que a gente precisa levar para o nosso
paciente diabético. Então, esse trabalho da atenção primária, eu fui da atenção primária durante um tempo, trabalhei numa unidade básica de saúde, e a gente trabalhava muito a parte de educação. E muita gente ainda confunde muito os termos, né? Então, é importante a gente ter isso de uma forma muito clara e passar isso para o paciente também de uma forma muito clara, senão a gente não vai estar conseguindo trabalhar a questão da educação. A gente precisa passar para ele de uma forma que ele entenda. Às vezes para a gente é muito óbvio, mas para o outro possa ser que não seja. Então, a glicose, ela é um tipo de açúcar simples, né? É um monossacarídeo dentro da classe dos carboidratos, e a principal fonte desse açúcar é fornecer energia para o corpo. E isso vem através da alimentação. E essa glicose ela é encontrada em alimentos, né, como os carboidratos. O excesso de açúcar nesse sangue, ele vai ser controlado principalmente pela excreção de insulina. Então, aí onde vem a questão do diabético, né, essa dificuldade com a insulina, de fazer esse controle dessa glicose, né. E a função principal dos carboidratos é o fornecimento de energia para o nosso organismo. E os níveis de glicemia após a alimentação, eles são determinados principalmente pelo índice de aparecimento dessa glicose, a partir da digestão desses carboidratos e da absorção disso na corrente sanguínea. E aí é onde entra o papel da insulina, né? Que a insulina ela tem um papel de pegar essa glicose e fazer esse transporte. Então, ela age nessa limpeza da glicose dentro da nossa circulação. E quando ela está de uma forma descompensada, que vem a trazer os malefícios que a gente vai acabar vendo e que as meninas já falaram um pouco. Os alimentos, eles que contêm esses carboidratos, que acaba no diabetes, as pessoas começam a vilanizar muitos carboidratos, só que a gente não pode ter esse olhar tão vilanizado para os carboidratos, porque eles também são fontes de vitaminas, de minerais, de fibras. Então, não é só a questão do fornecimento de energia, ele também é fonte de outros nutrientes que são importantíssimos para a nossa saúde. E dentro disso, dentro do diabetes, como é que o nutricionista ele trabalha? Então, quando o paciente ele é diabético, e a gente sabe, tem essa informação, né, porque o diabetes às vezes chega de forma silenciosa. Recentemente, eu atendi no consultório uma paciente, né, uma idosa, né, ela já tinha um pouco mais de 60 anos, e ela veio extremamente assustada, porque ela fez exames de rotina, e a glicemia dela de jejum deu mais de 300, a pós-prandial dela deu mais de 300, e a hemoglobina glicada deu 11%. E ela apenas não estava sentindo absolutamente nada. Então, é aquela história, né, de até o tema aqui da palestra, que chega de forma silenciosa. E ela, assustadíssima, e agora o que é que eu vou fazer? Eu fiz agora, a gente vai correr para recuperar isso. Então, eu já encaminhei ela para o endocrinologista, porque a gente precisa desse acompanhamento em parceria, e já há uma mudança drástica na alimentação. E aí, com isso, o que é que a gente faz? Né? Então, dentro dessa parte da nutrição, a gente faz monitoramento do total de gramas de carboidrato, que é o que a gente conhece como a contagem de carboidrato. E isso também a gente faz através de trocas de experiência, né? E da estimativa, de acordo da estimativa desse consumo de carboidratos com base na nossa experiência como nutricionista e também com a troca com o paciente, né? Essa estratégia ela é chave no controle da glicemia. E a gente também precisa ficar atento, porque tem alguns pacientes que fazem uso de insulina, então, para também não ter hipoglicemias durante esse acompanhamento. E esse uso da insulina, as doses elas devem ser ajustadas para combinar com a ingestão desses carboidratos. Então, tem que ter uma proporção entre a insulina e a ingestão desses carboidratos. E é importante também, muitos pacientes, eles não fazem esse controle glicêmico, mas é importante a gente fazer esse controle da glicemia antes e depois das refeições, né? É a questão da glicemia pós-prandial, para a gente poder ajustar a ingestão alimentar com as doses dos medicamentos. E aí eu trago para vocês um outro exemplo, deixa eu só passar aqui, isso aí é uma planilha que eu utilizo, né, dentro do meu consultório, e compartilho também, como foi falado, eu trabalho também no Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho, dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Então, eu também faço o atendimento dos funcionários da saúde, né, do Estado,
E muitos dos nossos funcionários, né, muitos dos nossos profissionais de saúde, eles estão com diabetes. E por incrível que pareça, né, devido a também toda a carga de trabalho, todo o corre-corre, não fazem um controle glicêmico e essa glicemia acaba se alterando. Então, esse monitoramento é importante. Então, eu entrego para eles essa planilha que vocês estão vendo aí, tem alguém com o microfone ligado, e eu compartilho com eles essa planilha e peço para que façam um preenchimento. Então, fazer essa glicemia capilar antes da refeição e depois da refeição, para que com isso eu consiga ver em que momento essas glicemias estão alterando e consiga associar a alimentação para a gente fazer os ajustes necessários, tá? E quais são as principais causas, né, da hipoglicemia? Dentro de todas elas, eu listei elas aí em vermelho, o que tem a ver com a parte de alimentação. Então, por exemplo, a escolha errada do tipo de insulina em função do seu tempo de ação em relação à ingestão de alimentos, a ingestão inadequada de alimentos. Hoje eu observo um consumo muito grande, a gente vem se alimentando muito, muito mal, tanto diabéticos quanto os não diabéticos. A gente tem um consumo muito grande de alimentos processados, ultraprocessados, e a gente esqueceu um pouquinho dos alimentos in natura. Então, eu trago para vocês, tenho certeza que tem representantes, né, da saúde do nosso estado como um todo. Então, o fortalecimento das redes de saúde do interior para fazer um consumo, né, nós temos, no nosso estado, ele é vasto, na parte na agricultura, então, frutas e verduras, e de uma forma, assim, muito, muito fácil acesso. Então, por que a gente está esquecendo um pouco desses alimentos e dando voz aos alimentos industrializados, né, os processados e os ultraprocessados? Então, é uma coisa para vocês também refletirem, não só os nossos pacientes com diabetes. Refeições ou lanches omitidos ou inadequados. Então, uma das minhas pacientes da Secretaria de Saúde, por exemplo, ela é diabética, e ela simplesmente se envolvia com o trabalho, esquecia de comer. E com isso tudo ela começava a passar mal, e aí ficava com a sua glicemia totalmente descompensada. Exatamente por isso, porque ela esquecia de comer, esquecia de beber água, e a gente não pode, nenhum paciente diabético ele tem que ter esse controle. Refeições ou lanches atrasados, e fora as outras situações também. Então, atividades ou exercícios físicos não planejados ou aumentados, é importante também informar, né, para o professor de educação física que você é diabético, que o paciente é diabético, para que ele possa fazer os ajustes necessários. E essa duração também prolongada, uma intensidade aumentada desses exercícios, imagina, associado o exercício sem se alimentar, veja que loucura que não fica essa glicemia, né? Ingestão também de álcool sem alimentos, então, uso excessivo de bebida alcoólica é também uma causa da hipoglicemia. E aí a gente entra um pouquinho, né, como eu falei para vocês, a gente não precisa ter medo do carboidrato. Então, tanto o paciente diabético quanto os outros, quem não é diabético, não precisa ter medo. A gente precisa entender esses carboidratos para a gente poder fazer as melhores escolhas. E dentro do diabético, a gente trabalha muito a parte de índice glicêmico e carga glicêmica. Então, a questão não é o carboidrato em si, é o tipo desse carboidrato. E o índice e a carga glicêmica, eles vão interferir nisso. O índice glicêmico nada mais é do que um parâmetro que a gente identifica quanto um alimento ele é capaz de elevar a glicose do nosso sangue no período após a refeição. E esse valor do índice glicêmico, ele é determinado em comparação com o alimento de referência, que é o pão branco ou a própria glicose. E aí a gente classifica esses alimentos em alimentos com alto índice glicêmico, moderado índice glicêmico e baixo índice glicêmico. E aí eu coloquei uma foto de um suco de maçã e de 2 maçãs. É a mesma coisa? Ah, é tudo maçã, mas não é. Então, o suco de maçã e a fruta, elas são totalmente diferentes nessa questão do índice glicêmico e da carga glicêmica. Na fruta, eu tenho a fibra, eu tenho outros compostos que eu não encontro no suco da fruta. Então, na hora de fazer a prescrição para o diabético, por exemplo, a gente tem que levar isso em consideração. A carga glicêmica também é importante a gente verificar, e ele é um indicador do efeito total de uma determinada quantidade de carboidrato sobre a glicose plasmática. Então, é um cálculo que a gente faz, né? A gente pega
o produto do índice glicêmico de um alimento pelo seu conteúdo de carboidrato disponível. Então, a gente utiliza a carga glicêmica também como um parâmetro na hora da gente fazer a prescrição dos alimentos para um paciente. E aí, eu trouxe um outro exemplo, por exemplo, na hora da gente compor uma salada, né? Então, eu coloquei aí os tomates cerejas, mas, por exemplo, façam uma salada como normalmente os pacientes chegam... Opa, outro microfone ligado. Os pacientes chegam para mim e dizem, Juliana, eu como salada, alface, tomate, cebola. É o padrão. Ou então, purê de batata, o vinagrete, normalmente é isso as saladas que as pessoas descrevem para mim. E aí, o que acontece aqui para a gente mudar a carga glicêmica dessa salada, por exemplo? Inserindo amendoim, que é uma oleaginosa. Então, com isso, eu já faço toda a alteração dessa carga glicêmica dessa salada, e isso vai trazer alguns benefícios para o paciente, e a gente controla essa glicemia. Então, aí, nesse gráfico, por exemplo, tem mostrando os níveis de glicose no sangue, né, influenciados pelos carboidratos. Então, eu vou ter um carboidrato que vai conseguir manter essa glicose no sangue de uma forma mais estável, né, mais lenta, e outra de forma mais rápida. Então, vai gerar essa flutuação maior, e é isso que a gente precisa ter cuidado. Como as meninas já falaram, né, é importante a educação. E aí a pergunta que eu trago para vocês, né, que eu deixo para trazer uma reflexão, que eu também já falei um pouco, será que a informação que a gente está levando para esse paciente está de forma clara? Ela está sendo entendida? Porque às vezes a gente fala e o próprio paciente, ele fica envergonhado de dizer que não entendeu, que não está compreendendo. Então, a gente precisa fazer com que eles entendam a nossa mensagem, né? Porque é de fundamental importância essa educação para que possa envolver, gerar uma mudança de comportamento e de atitude desse paciente. Então, como a Eline falou, da questão dos manuais, eu trago também manuais aí falando sobre a questão da educação alimentar, né? Então, são cartilhas que estão aí disponíveis de uma forma mais lúdica, de uma forma mais comum, para que o nosso paciente ele entenda a mensagem que a gente está querendo levar, né? E com isso levar as transformações e a motivação para que ele faça essas mudanças no seu comportamento. E as intervenções nutricionais, elas vão... Opa, mais um microfone ligado. As intervenções nutricionais, ela não é igual para todos os pacientes, tá? Eu não tenho um alimento que algumas pessoas dizem, uma alimentação para o diabético. Isso não quer dizer que tem alimentos específicos para os diabéticos. Não é isso. A alimentação para o diabético são os alimentos que a gente também consome, as pessoas que não têm diabetes. Só que a gente vai fazer intervenções, adaptar as intervenções para esse paciente. Então, aí, ó, essas intervenções nutricionais, elas vão ser específicas de acordo com cada um. Então, eu tenho a intervenção para o diabetes mellitus do tipo 1, que faz uso de insulina. Eu tenho a intervenção para o diabetes do tipo 2, que faz uso dos medicamentos, né, de controle dessa glicose. Eu tenho uma intervenção nutricional para um diabetes mellitus do tipo 1 na juventude, vou trazer aqui um exemplo. Eu tenho uma médica que trabalha comigo, o filho dela é DM1, e ela estava conversando comigo porque ele está tendo muita hipoglicemia, e principalmente durante o período em que ele está na escola. E como ela faz esse controle, hoje a gente já tem, né, o uso de alguns artifícios para poder fazer esse controle, até no próprio celular, e ela observa essas alterações e conversando com ele, o que é que a gente percebeu? Que ele está com vergonha, né, de mostrar que ele é diabético, e durante a aula, ele comer alimentos para poder fazer esse controle dessa glicemia. E aí, o que é que aconteceu? Ele está tendo tantos picos de hipoglicemia que está afetando no aprendizado dele. Então, as notas dele caíram na escola, o rendimento dele caiu, exatamente por conta disso, porque uma hipoglicemia, ela deixa a pessoa meio desorientada. Então, a parte dele de compreensão, né, a parte cognitiva dele fica abalada. Então, é um ponto aí para a gente ter mais atenção. Diabetes também do tipo 2, né, também na juventude. A diabetes pré-existente à gestação, a gente precisa fazer o acompanhamento dessas mulheres que pretendem engravidar e que não vêm se cuidando, né, então é um ponto importante para a gente poder prevenir a diabetes
mérito gestacional, que também as meninas já falaram, né? Eu trago também aqui uma vivência também dentro da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. A gente tinha muitos casos lá de DM gestacional, e quando eu questionava essas mulheres sobre esse acompanhamento antes da gestação, elas não tinham nenhum controle com relação à alimentação. E as crianças acabavam, né, tendo, os recém-nascidos, eles tinham algumas complicações por conta dessa mãe que tinha a diabetes mellitus-gestacional. E aqui eu trago um número sobre a DMG, que ela acomete de 2,4% a 7,2% das mulheres brasileiras. E por que isso acontece? Isso se deve ao efeito do aumento, né, da elevação dos hormônios contrarregulatórios, da insulina, que são o lactogênico placentário, o cortisol, o estrógeno, a progesterona e a prolactina. Então, é algo mais específico, né? E os idosos também. A prevalência de diabetes, de pré-diabetes, aumenta consideravelmente com o envelhecimento. Então, a gente precisa ter atenção com esses idosos, que também é algo que fica um pouco mais difícil, né? Porque muitos fatores, eles acabam predispondo os idosos ao diabetes. A diminuição relacionada à idade na produção da insulina e o aumento da resistência à insulina, que também foi algo que já foi comentado aqui. A adiposidade, a redução dos níveis de atividade física, né, o próprio sedentarismo. Os idosos, eles acabam normalmente tendo outras patologias, eles usam muitos medicamentos, e esse uso de medicamentos variados, também a Eline já falou um pouco sobre isso, acaba favorecendo com que esse idoso adquira diabetes. A genética, né, e as enfermidades, elas coexistentes. Eu abro aqui também um parênteses, não é relacionado aos idosos, mas falando um pouco sobre resistência à insulina, que a Eline também falou aqui, as mulheres com síndromes dos ovários policísticos, elas são mais favoráveis a terem diabetes por conta da resistência insulínica. Então, a gente também precisa ficar atento, mulheres, por isso que eu falei a vocês aqui, que possa ser que tenham pessoas aqui assistindo essa palestra, né, mulheres, que tenham aí a SOP, a síndrome dos ovários policísticos. Eu tenho pacientes, mulheres com SOP dentro do consultório, já fazendo uso de metformina, exatamente por conta da questão da resistência insulínica, e aí já fica tudo um pouco mais difícil. Então, essa prevenção, esse cuidado é extremamente importante. E aí, qual a alimentação correta para os diabéticos, né? Como eu falei a vocês, os diabéticos, eles têm que comer os alimentos que pessoas que não têm diabetes, eles comem. Então, não tem um alimento específico para eles, né? Agora, a gente precisa respeitar as quantidades, as proporções, os horários e, principalmente, a qualidade dos alimentos que eles estão ingerindo, né? É importante que esse paciente diabético, ele ingira todos os nutrientes para o bom funcionamento do organismo, para que a gente mantenha a glicose próxima aos níveis recomendados, que foi o que a Luana trouxe para a gente aí, entre 70 e 140. Então, a gente tem que manter essa glicemia o mais próximo possível do recomendado, tá? E trago aqui também para vocês um pouco sobre a questão dos açúcares e dos edulcorantes. Tem uma diferença muito grande aí entre eles. Os açúcares são os açúcares convencionais que a gente conhece, né, que é a sacarose, e eles são divididos em melado, no açúcar mascavo, no açúcar demerara, no açúcar cristal, no açúcar refinado, no açúcar de confeiteiro, os tabletes, o açúcar invertido. Então, é importante também orientar esse paciente à leitura dos rótulos. A gente, às vezes, compra os alimentos industrializados e não olha, não tem atenção devida aos rótulos. E o rótulo é onde está toda a história, toda a vida, né, do alimento ali. Então, o açúcar invertido, ele está lá na lista de ingredientes. Às vezes, o paciente diabético, ele compra aquele alimento e não sabe que está consumindo açúcar ali dentro. E tem o açúcar light também, que é a mistura do açúcar refinado com adoçante. O importante também, hoje em dia, tem muita gente fazendo a troca do açúcar cristal, né, que é o açúcar branco convencional, pelo açúcar mascavo e o demerara, achando que estão com isso reduzindo o nível de consumo de calorias. Só que em termos calóricos, esses açúcares eles são praticamente os mesmos. O que vai mudando é a sua forma a forma como ele foi extraído. Então, por exemplo,
O melado, né, que vem da fervura do caldo de cana, ele tem nas suas propriedades as vitaminas do complexo B, que eu também encontro, por exemplo, no açúcar mascavo, que ali a gente encontra também, por exemplo, cálcio, ferro e fósforo, que eu já não encontro mais no açúcar cristal. Então, às vezes, a mudança do tipo do açúcar utilizado é importante, mas não em termos de quantidade, porque tanto o açúcar mascavo quanto o demerara, eles não têm a mesma doçura do açúcar cristal. Então, há uma tendência do paciente de aumentar o consumo, né, colocar mais algumas colherzinhas do açúcar para poder aumentar a sua doçura. E aí ele vai, é o que eu costumo dizer, troca os 6 por meia dúzia, acaba dando no mesmo. Os edulcorantes são os adoçantes, tá? E aí, que são esses adoçantes dietéticos convencionais que a gente costuma encontrar por aí. Mas antes deles também tem outros tipos, né, de açúcares também, como o mel. E eu trago aqui essa foto porque tem muita gente que eu vejo trocando o mel de abelha, por xarope de glicose. Porque na indústria, né, como vocês podem ver, quando a gente encontra aí no supermercado, nas vendas, nas mercearias, são embalagens muito parecidas, mas a sua constituição é totalmente diferente. Então, a gente não pode consumir o xarope achando que está consumindo o mel de abelha, tá? Os adoçantes, eles são divididos, né, que são os edulcorantes, eles são divididos em naturais ou artificiais. E aí eu trago para vocês aqui os adoçantes naturais, que são o estévia, a sucralose, o sorbitol, o manitol e o xilitol. Também encontro muito no meu consultório, sempre que eu pergunto, por exemplo, está consumindo café? Você usa para adoçar o café açúcar ou adoçante? Aí algumas pessoas dizem, eu uso o adoçante. Aí quando eu pergunto qual? Não, eu uso adoçante. Aí normalmente me dizem a marca do adoçante. Mas não é a marca que eu quero saber qual é o adoçante que está sendo utilizado. Então, como vocês podem ver aí, a gente tem vários tipos de adoçante no mercado, e saber que tipo de adoçante a gente está consumindo é extremamente importante. Então, eu trago, por exemplo, a sacarina, né? Como a Eline falou, tem pacientes com diabetes que eles também são hipertensos. E aí eles estão consumindo, eu consumo adoçante, coloco lá a minha sacarina, só que a sacarina ela é sacarina sódica, ou seja, ela tem sódio na sua composição, que é algo que deve ser evitado pelos hipertensos. Então, às vezes, esse paciente diabético está usando sacarina, a pressão está subindo e a gente não sei o que está acontecendo, porque eu não consumo sal. Quando vai ver, é o consumo do adoçante, tá? Outro também, que também tem que ter cuidado, é o ciclamato de sódio, que ele também tem sódio na sua composição, também deve ser evitado por pacientes que também são hipertensos, né? E uma outra atenção também é a questão do aspartame. O aspartame, ele também deve ser evitado, né, pelas pessoas que têm fenilcetonúria. Então, se tiver algum paciente aí diabético com fenilcetonúria, ele não pode consumir o aspartame, porque dentro do aspartame a gente encontra a fenilalanina. Então, que é algo que os fenilcetonúricos, eles não conseguem fazer a digestão, certo? E os adoçantes naturais, por exemplo, o uso de sorbitol, manitol e o xilitol, também os pacientes com diabetes têm que ter cuidado, porque às vezes aquele paciente diabético, ele também está com problemas na sua função intestinal. Está com disbiose, está com algumas alterações, né, na sua flora intestinal, e ele não faz bem a digestão desses adoçantes. Acabam formando muitos gases, tendo muita distensão abdominal, pelo uso dos alimentos constituídos de adoçantes naturais, como esses que eu chamo de OIs, né, que é o sorbitol, manitol e xilitol, que eles acabam ocasionando esses desconfortos. Até mesmo pessoas que não são diabéticas, né, que não têm diabetes, que fazem uso de adoçante, às vezes elas me relatam esses desconfortos. Estou com distensão abdominal, estou com muitos gases, e quando eu vou ver, é pelo uso dos adoçantes, e ela nem fazia ideia de que era por conta do uso dos adoçantes. Tem muitos produtos industrializados que hoje eles já são adoçados com esses adoçantes naturais. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que também, normalmente eu pergunto, né, ao paciente diabético qual é o consumo desses adoçantes dentro da alimentação, porque a gente tem uma dose diária máxima de consumo desses edulcorantes. E aí eu trouxe aqui para vocês essa planilhazinha.
Então, por exemplo, tem essa listagem, né, o aspartame, o ciclamato, e vejam que eles têm um limite de acordo com o seu peso corporal. Então, essa conta é uma conta simples, né? Você pega o peso da pessoa e multiplica pela quantidade limite do adoçante. Eu trouxe aqui um exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa com 60 quilos que está usando o aspartame. Se vocês olharem aí na tabela, né, o aspartame, o limite dele de peso corporal é 40. Então, eu pego 60, multiplico por 40. Então, o consumo diário de aspartame pela pessoa tem que ser de 2.400 miligramas, não mais do que isso, certo? O xilitol e o sorbitol, eles não têm nenhum limite estabelecido, como eu falei para vocês, eles são adoçantes naturais, então a gente não tem nenhuma limitação, bem como o xilitol e o sorbitol. É importante falar, né, que, por exemplo, o excesso do uso de adoçante, ele pode causar efeitos colaterais. Então, eles causam dor de cabeça, mal-estar, diarreia e alterações na glicemia. Então, acaba causando um efeito rebote no paciente diabético. Então, é tanto que também a orientação que eu dou aos pacientes diabéticos é que eles façam um rodízio entre o consumo do adoçante, não façam o consumo do mesmo adoçante pelo resto da vida. Então, faça esse rodíziozinho. E, obviamente, né, se puder, o que eu sempre peço para os pacientes é que, assim, não fazer o consumo de adoçante nem do açúcar. A gente estimular o nosso paladar, para o paladar é extremamente adaptável, a gente que acostumou o nosso paladar a adoçar as coisas. Então, o café, ele é amargo. A gente que tem essa mania de ficar tentando colocar açúcar para adoçar algo que é amargo. Assim como tem gente que bota sal na manga, açúcar no tomate, a gente tem essa mania de querer modificar os alimentos, né? Outro ponto importante é também fazer a orientação dos pacientes para o consumo de proteína, né? As proteínas, elas vão fornecer para a gente os aminoácidos que são essenciais à prática das funções. As proteínas, elas são os construtores. Então, os diabéticos, o paciente diabético, ele tem uma dificuldade muito grande de cicatrização, não é verdade? Então, para a cicatrização, a formação, né, de feridas, a gente precisa da proteína. Então, as proteínas, elas são divididas em proteínas animais e vegetais, e as proteínas animais é o que os pacientes acabam consumindo mais, e a gente tem que ficar atento a isso, né? Então, tem estudos mostrando aí um elevado consumo de carnes com gordura aparente pelos pacientes com diabetes. Então, esse consumo elevado de gordura também é prejudicial para o diabético. E aí as proteínas animais, elas são divididas nisso: carnes, ovos, leite e seus derivados, né? E eles são os que fornecem para a gente todos os aminoácidos essenciais ao crescimento e à manutenção do corpo, que o organismo ele não consegue produzir. Uma outra dúvida muito grande que eu encontro muito no consultório é as pessoas dizendo, principalmente os diabéticos, né, que não estão fazendo consumo de feijão por conta do alto teor de carboidrato. Gente, feijão não é carboidrato, feijão é proteína. É uma proteína vegetal, ela é da classe das leguminosas. Então, junto com a soja, com a ervilha, com o grão de bico e com a quinoa, certo? E é importante, veja só, um paciente diabético que não está consumindo feijão, aí não consome feijão, mas consome lá o açúcar, consome o bolinho, né, um bolo de chocolate, consome lá suas bebidas, os seus achocolatados, mas o feijão ele não quer consumir. E feijão e refeições que combinam os grãos de cereais e leguminosas são fontes completas de proteína. É o clássico arroz com feijão. Então, a gente precisa estimular isso no nosso paciente diabético. Os lipídios, que nada mais são do que as gorduras, elas são a classe também, junto com os carboidratos, são as fontes de energia para o nosso corpo, né? Elas são responsáveis por manter a nossa temperatura corporal. Graças a Deus, nós temos as gorduras, porque é o que protege os nossos órgãos contra lesões, então choques, né? Qualquer tipo de trauma, ainda bem que a gente tem essas gorduras para poder fazer essa proteção, e ela auxilia também na absorção das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas, são essas aí, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, certo? Então, a gente precisa dessas gorduras para poder fazer o controle, inclusive, das vitaminas. E essas gorduras, elas são divididas em saturadas, insaturadas, gorduras hidrogenadas e as gorduras trans. As gorduras hidrogenadas e as gorduras trans a gente encontra muito em produtos industrializados.
certo? As gorduras insaturadas, que é o que eu costumo dizer, que o problema não é a gordura, é o tipo. Então, as gorduras insaturadas, elas são as gorduras que trazem benefícios para a nossa saúde, e elas são os óleos vegetais, o azeite de oliva, a azeitona, o abacate, e as oleaginosas, que são as castanhas, nozes, amêndoas, certo? As gorduras saturadas, que são essas que o paciente diabético ele tem que diminuir o seu consumo, são essas: manteiga, banha de porco, toucinho, carne e seus derivados, leites integrais e os seus laticínios de forma integral. O ideal é que eles façam consumo de leite e os seus laticínios de forma desnatada, certo? E as fibras, extremamente importante para o paciente diabético, porque as fibras elas vão fazer esse controle glicêmico. Fibra é algo que a gente encontra nos vegetais e que elas não sofrem um processo de digestão. Então, elas resistem a esse processo digestório. E as principais fontes de fibra são os grãos, os tubérculos, né, que aí vem a macaxeira, o inhame, a batata doce, as frutas, os legumes e as verduras. Por isso que eu falo para vocês, para a gente fortalecer e estimular o consumo desses alimentos que a gente consegue tão fácil aqui dentro do nosso estado, né, nos interiores, é muito fácil, eu cansei de trabalhar no interior, e os pacientes me presentearem com laranja, com mamão, que coisas que eles próprios estavam cultivando. Então, é extremamente fácil, não sei por que a gente não consome tanto esses alimentos, né? E nenhum alimento de origem animal, eles têm fibra dietética. Como eu falei, as fibras, elas vêm das partes dos vegetais. Então, fonte animal não tem fibra, tá? E elas são essenciais para manter o funcionamento intestinal. Como eu falei para vocês, é comum a gente encontrar paciente diabético com alteração da microbiota, com desbiose. É importante também para promover a saciedade, então a gente também fazer o controle de peso desse paciente diabético, diminuir tanto os níveis de glicose quanto os níveis de colesterol, controle de gordura também é importante no paciente diabético, não focar somente na glicemia. E essas fibras, elas são divididas em solúveis e insolúveis, né? As fibras solúveis são essas que têm um poder sobre o efeito da glicemia. Então, fazer o controle tanto da glicemia quanto das gorduras. E as fibras solúveis, elas retardam a absorção, tanto da glicemia quanto da gordura, e auxilia na função intestinal. As fibras insolúveis, elas já agem na saciedade, auxiliam na redução do peso e na preservação da saúde intestinal. Agora, quando esse consumo de fibras ela está de forma demasiada, tá, de forma exagerada, pode acabar cometendo desconfortos gastrointestinais e interferindo na absorção de algumas vitaminas e minerais. Então, nem 8 nem 80. A gente tem que ter aí um equilíbrio, tá? Aqui também eu trouxe uma outra coisa bem comum que eu encontro as pessoas fazendo uso novamente dos produtos industrializados. E, por exemplo, hoje no mercado a gente tem alguns produtos que dizem aí, né, como esse pacotinho aí, um biscoito que diz no rótulo que ele é integral. E aí, antes de falar sobre ele, eu trouxe para vocês essa tabela aí, que a gente utiliza para a gente ver se um alimento ele é fonte ou não de fibra. Então, um alimento, para ele ser rico em fibras, ele tem que ter 5 gramas de fibras na sua composição. Uma boa fonte está entre 2,5 e 4,9, e alimento baixo fonte é até 2,5. E aí a gente entra aqui no pacotinho do biscoito, né, desse biscoito aí tido como integral. Eu trouxe aí a tabela nutricional dele, e a tabela nutricional dele, ele é fonte, diz o rótulo que ele é integral, mas ele só tem 1,4 de fibra na sua composição. Aí, quando a gente vai lá para a tabela, né, ele é um alimento baixa fonte de fibra, e as pessoas fazem o consumo achando que é um alimento integral. Então, às vezes, essa falta de orientação, essa falta de educação nutricional faz com que a gente faça, que eu chamo de compras burras, né, que a gente acaba fazendo algumas compras que não fazem muito sentido e é um gasto meio bobo no nosso orçamento. Então, é importante orientar o paciente com relação a isso. A leitura, mais uma vez, leitura do rótulo, né, das embalagens. Isso é um processo de educação nutricional. As vitaminas, que eu falei para vocês,
É bem comum encontrar, né, um paciente diabético com deficiência em potássio, em magnésio, em zinco e em cromo. O cromo, ele faz esse controle, às vezes eu pego um paciente diabético, eles me, Juliana, eu tenho uma vontade enorme de comer doce, e o cromo, ele está muito associado com esse controle dessa compulsão pelo doce, né? Por quê? Porque está relacionado a uma maior intolerância aos carboidratos. Então, estar com esses minerais em deficiência está atrelado com essa maior intolerância aos carboidratos. E, normalmente, também recebo dentro do meu consultório pacientes que não fazem exames laboratoriais para verificar isso, o magnésio, o zinco e o cromo. O potássio, sim, né? Potássio e sódio fazem esse controle maior, mas não tem esse controle de magnésio, zinco e cromo. Então, eu acabo observando essas deficiências pelos sinais e sintomas relatados pelos pacientes. Mas também é importante que estivesse inserido, né, dentro da sua prescrição médica para fazer exame, magnésio, zinco e cromo. E as recomendações, a gente não tem uma recomendação específica para diabético, com relação ao consumo de vitaminas e minerais. Como eu falei para vocês, não há uma alimentação específica para o diabético, não tem nada, né, que isso aqui é só para o diabético, não tem. Assim também não tem uma recomendação específica para vitamina e mineral, seja ele diabético do tipo 1 ou tipo 2, certo? Então a gente vai fazer esse controle muito da vitamina e mineral de acordo com as necessidades de cada um. Outra dúvida também muito frequente é com relação à questão do consumo de diet light, que as pessoas dizem, eu sou diabético, e aí o que é que eu consumo? Um produto light ou diet? Os alimentos diets, eles foram criados, né, porque eles têm determinados nutrientes, como seja, não é só açúcar, tá, minha gente? Pode ser proteína, pode ser o próprio carboidrato, né, o açúcar, a gordura, sódio, ou outros alimentos. E o alimento diet, ele está ausente, não tem esse determinado nutriente, ou então a quantidade está muito reduzida em comparação ao produto original, certo? E o alimento light, ele é produzido de uma forma que sua composição ele seja reduzida em pelo menos 25% do valor calórico ou de algum nutriente em comparação ao produto original, que pode ser açúcar, gordura, colesterol ou sódio, certo? E os pacientes diabéticos, eles não precisam necessariamente estar fazendo consumo desses alimentos, seja ele diet ou light, certo? A gente precisa preconizar, como eu falei para vocês no início, uma alimentação mais in natura, desembalar menos os alimentos e cortar mais alimentos, né? Então, os alimentos de forma mais natural. E aí eu trouxe dicas aqui gerais para vocês orientarem os pacientes diabéticos, como, por exemplo, não deixar a massa passar do ponto, sabe aquela massa do macarrão? Então, que ela esteja sempre al dente. Por que isso? Porque o índice glicêmico é mais baixo, né, em massas muito cozidas. Por quê? Porque as enzimas digestivas, elas demoram mais para quebrar esses carboidratos, reduzir o impacto de alimentos com índice glicêmico alto. Então, por exemplo, se você come um alimento com índice glicêmico muito alto, acompanhar com um alimento com índice glicêmico mais baixo, e aí eu trago um exemplo para vocês, por exemplo, uma batata recheada, uma batata inglesa recheada com um feijão cozido, aí a gente está fazendo um balanço. Usar o molho vinagrete no lugar de molhos cremosos, por que isso? Porque a acidez do vinagre torna a digestão mais lenta, abaixando o índice glicêmico dessa refeição. Agora, tem que ter atenção para os pacientes com gastrite, porque já tem uma produção aí de ácido clorídrico mais baixo, né? Então, colocar vinagre aí talvez seja uma combinação não muito adequada. Observar o tamanho das porções, quanto maior a porção dos carboidratos, mais ele vai aumentar o nível de glicose. Então, o problema não é o carboidrato, sim a quantidade com que esse paciente ele está consumindo. Optar por alimentos, como eu falei já, né, pouco manipulados, então quanto menos industrializado for, melhor. Na hora de fazer as compras, começar pela seção dos alimentos frescos, né, as frutas e os vegetais, comparar os alimentos industrializados, como eu expliquei para vocês, para descobrir qual contém menos gordura, qual contém menos sal, açúcar, qual aquele que tem mais fibra. Agora todo mundo já sabe como é que observa essas fibras nos rótulos. Evitar os alimentos que contêm adição de sal e de açúcar, verificar a lista de ingredientes,
Quanto maior for essa lista de ingredientes, mais nocivo é o consumo desse alimento, então menos saudável ele é. E se esse paciente vai comer fora de casa, é importante ter atenção. Então, evitar os restaurantes com buffet self-service, né? Porque a gente chega lá com fome, vai querer comer um pouquinho de cada. É optar por restaurante à la carte. E na hora também de for pedir esse prato, né? Orientar o paciente diabético a observar os pratos das mesas, né? Que já foram solicitados para ver o tamanho desse prato, saber os detalhes do prato antes de pedir, ser o primeiro, né, dizer ao paciente diabético para ele ser o primeiro a escolher o seu prato, para ele evitar a tentação do colega que está na mesa pedir um prato que ele ficar com muita vontade, o microfone ligado. Começar sempre com um prato de salada, um prato de sopa, para melhorar a questão da saciedade. Pedir uma porção a mais de hortaliças, né, para esse paciente diabético, não abusar das entradas, né, dos pãezinhos, e não se privar das sobremesas. Eu digo sempre ao paciente diabético que ele não pode, não tem isso de não pode ou não deve, né, ele precisa saber escolher. Então, saber escolher é o fundamental. E aí, onde a gente entra para a questão das complicações do diabetes, que a Luana já trouxe um pouco falando sobre a questão do pé diabético, né? E as complicações do diabetes, eu digo sempre ao meu paciente, não queira uma complicação, não queira ter uma diabetes descompensada, porque isso é muito ruim, né? Então, a gente tem as complicações agudas e as complicações tardias. As agudas, né? Eu falei um pouquinho sobre a questão da hipoglicemia, e tem a questão da cetoacidose diabética, né? Que que vem ocasionando da hiperglicemia. Eu tenho aí a hiperglicemia de jejum, eu tenho o efeito de Somogy. A hiperglicemia de jejum, né, quando acontece muito, né, a quantidade de insulina necessária para normalizar a glicemia, principalmente durante a noite, ela é menor no período pré-madrugada, que é entre aí 1 e 3 da manhã, do que na madrugada de 4 a 8. Então, havendo uma maior necessidade de insulina na madrugada, causa um aumento da glicemia de jejum, né, e isso é conhecido como fenômeno da madrugada, tá? E a gente também tem as complicações tardias, né, que afetam aí as doenças macrovasculares, vão aí desde a dislipidemia, né, que é as alterações de colesterol, a hipertensão, e tem as doenças microvasculares, né, que é a nefropatia, a retinopatia e a neuropatia. E aqui eu trouxe um exemplo, gente, um exemplo prático, a Luana falou isso aqui para vocês, eu trabalhei no Hospital Regional de Estância, e eu trouxe esses dados que foram do ano passado, e, por exemplo, lá dentro, para vocês verem aí, de 15 de março até 20 de agosto, eu fiz esse computo desses dados, e aí onde vocês veem é o número de vagas no internamento geral total. Então, lá no meu internamento geral, eu tinha 50 vagas, então eram 50 leitos, e desses 50 leitos, veja como houve uma crescente, né? Aí são só as vagas que estavam sendo ocupadas por pacientes diabéticos, certo? Então, veja que de março até agosto foi aumentando esse quadro, né? E esses diagnósticos que eu trouxe para vocês aí, a maior parte dos meus diagnósticos dentro do Hospital Regional de Estância era esse, o pé diabético que já estava infectado, estava necrosado, eu tinha abscesso, né, tanto no quadril quanto na perna, erisipela, então era bem comum erisipela, ou vinha como sepse depois de amputação. E a média de idade desses pacientes era de 66 anos. Lembra que eu falei para vocês lá das complicações do diabéticos com a idade, né? Os idosos, eles trazem esse quadro mais severo. O maior perfil desses pacientes que eu trouxe aí para vocês era de mulheres. Então, 57% desses internamentos eram de mulheres e 43% eram de homens. E vejam só para vocês um tempo de internação. Eu trouxe aqui um caso de uma paciente que eu tive lá, né, uma mulher, do sexo feminino, de 66 anos de idade, e ela deu entrada lá comigo no dia 25 de abril. E o diagnóstico dela, quando ela entrou, foi de úlcera no calcâneo. E a Luana falou sobre isso. E ela evoluiu tanto que ela saiu do hospital no dia 4 de junho, e ela só saiu daí, ficou 40 dias comigo, e quando ela saiu, ela teve que amputar, não entrou com a úlcera no calcâneo e amputou a perna porque necrosou. Então, é muito sério essas complicações do diabetes. Eu também trouxe aqui alguns dados para vocês,
né? O pé diabético, ele é uma das maiores complicações do diabetes, e ele está, 40 a 70% dos pacientes com diabetes, com diabetes, eles evoluem para amputação. E desses pacientes, 25% eles sofrem com ulcerações, e uma amputação, essa senhora mesmo, ela entrou lá, ela saiu extremamente debilitada, porque perdeu um membro, né? E isso gera complicações tanto psicológicas quanto sociais, psíquicas, né? Emocionais, econômicas, como Luana falou, gera um custo. Então, veja só, a vida dela antes de entrar no hospital era uma, e depois é outra. Agora, ela amputou uma perna, amputou um membro. Então, isso com 66 anos. Ela passou 66 anos da vida dela com as duas pernas e chega agora, vamos dizer assim, ao final da vida, apenas com um membro. Então, veja o quadro emocional dela, né? E em 2001 80.900 foram as amputações que ocorreram no Brasil. Dessas 80 mil, 21.700 os pacientes evoluíram para a morte, tá? De 2011 até 2016, foram 102.056 amputações realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Dentro delas, 70% dos pacientes eram diabéticos e 94 dessas amputações foram de membros inferiores. Então, é algo que eu quero trazer aqui para vocês, porque isso já é a ponta. A gente está aqui trabalhando a atenção básica, né, a atenção primária. Quando eu chego dentro de um hospital, eu já não estou mais na atenção primária, né? Então, o que está acontecendo? Porque veja só como aumentou a internação de pacientes diabéticos, né, de março até agosto. O que foi que aconteceu? O que levou esses pacientes a evoluírem a tal ponto? Né? Lembra lá no início da minha palestra que eu falei para vocês da questão da educação. Será que nós, profissionais de saúde, estamos nos fazendo entender? Estamos fazendo com que esse paciente entenda o nosso recado? O processo de educação é importante, mas a gente precisa também, para que ele seja importante, ele precisa que o paciente entenda, que a família entenda. E aí a gente entra também um pouco com a questão do nível socioeconômico, né, do nível educacional desse paciente. Então, é algo que a gente precisa refletir bastante, certo? Para que a gente possa estar evitando esse tipo de complicação. 40 dias dentro de um hospital, ela pode, por exemplo, uma idosa, ela pode estar adquirindo outras complicações também, né? Infecções, e isso vai complicando mais o quadro dela, certo? Então, reflitam um pouco sobre isso. Foi o cenário de um hospital aqui de Sergipe, mas imagine os outros, né? Os outros hospitais. E aí aqui eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, deixar aqui os meus contatos, vocês podem me encontrar aí por esses números, mandar e-mail. Estou deixando aqui também a minha rede social, o meu Instagram, se vocês quiserem também, lá eu compartilho algumas outras informações, sempre com esse foco na educação, né, na educação nutricional. E sempre quando a pessoa tem um diagnóstico de diabetes, ela já fica extremamente desesperada. Mas eu sempre acalento, né, os meus pacientes diabéticos dizendo que a diabetes ela não é o fim do mundo. A diabetes ela tem tratamento, a gente consegue viver com diabetes, sim, mas ela é um novo mundo a ser descoberto. Então, a gente precisa, sim, mudar os nossos hábitos para que a gente consiga viver com diabetes de forma bem. A minha avó materna, ela tem 94 anos e ela tem diabetes do tipo 2 e não teve nenhuma amputação, não tem pé diabético. Ela é uma pessoa, ela sabe aquela idosa que segue tudo o que você fala, é a minha avó. E está extremamente lúcida e está aí, contando história, e a gente consegue, né, viver, sim, com diabetes e viver muito bem, tá? Agradeço aqui a todos. Se tiverem dúvidas, podem mandar, vou ficar muito feliz em respondê-las. Obrigada.